Olá! Nessa aula a gente vai ver mais aprofundado a anatomia dos pés e também essa biomecânica. Compreendendo melhor essa anatomia e biomecânica dos pés, eu consigo correlacionar melhor com as alterações do meu paciente. Então é fundamental que a gente tenha essa anatomia muito clara para a gente, quais músculos se inserem, onde se inserem, quais as ações desses músculos, qual a importância dessa mecânica nas alterações que meu paciente pode estar apresentando. Então essa aula é uma aula bastante longa, então prepara aí sua caneta, seu caderno para anotar bastante coisa, que vai ser bem importante na nossa avaliação dessa entrada podal. Então, uma breve revisão dos ossos aqui. Na face distal da tíbia, então, tenho um pé direito aqui, a tíbia e a fíbula. Logo abaixo, então, dessa tíbia, a gente vai ter o talos, ok? Talos, um osso que vai tomar toda essa região inferior da tíbia. Seguindo posteriormente, inferiormente ao talos, a gente vai ter o calcâneo. E pensando, então, nessa vista inferior desse pé, medialmente, então, a gente vai ter anteriormente ao talos e medialmente no pé, a gente tem o osso navicular. E lateralmente, então, a gente tem o osso cuboide. Seguindo a sequência, então, desses ossos, eu tenho 3 ossos cuneiformes, que estão localizados à frente desse osso navicular. Então, primeiro, segundo e terceiro cuneiforme. E logo à frente desses ossos, a gente começa, então, a sequência dos metas, ok? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto meta. Lembrando que existe um detalhe anatômico bem importante aqui no quinto meta, que é o processo estiloide do quinto meta. Um processo bastante palpável quando a gente necessita fazer alguma marcação para essa estrutura. Okay? Então, aqui estão os ossos do pé. Na sequência, então, a gente tem as falanges. Okay? Pensando no meta, não esquecendo das nomenclaturas, né? A parte mais proximal, mais próxima do calcâneo é chamada de base do meta e a superfície, a estrutura mais distal é chamada então de cabeça dos metas. Então a base mais proximal e a cabeça mais distal. Então são esses os ossos, revisando brevemente. A gente vai ver algumas linhas articulares bem legais agora que vão diferenciar o que é retropé, médiopé e antepé, e depois a gente vê ligamentos e músculos bem importantes aí para nossas avaliações dessa entrada podal. Então olha só, como a gente acabou de ver nessa peça, os ossos dos pés, então a gente viu que esse pé tem 26 ossos, sem contar os sesamoides, e aí é interessante a gente pensar em algumas linhas articulares bem importantes para a gente entender mecânica desse pé, do nosso pé. Então olha só que legal. Então isso aqui é uma vista superior de um pé direito. Entre o talos e o calcâneo e os ossos navicular e cuboide, eu tenho uma linha articular. Então essa linha articular é chamada de linha transversa do tarso. Uma linha articular que divide então talos e calcâneo do navicular e cuboide. Então uma linha que vai definir para a gente aqui o que é o nosso retropé. Então eu tenho aqui na parte posterior o nosso retropé. Navicular e cuboide, eu tenho aqui à frente do navicular, primeiro, segundo e terceiro cuneiformes. Essa linha formada então entre primeiro, segundo, terceiro cuneiformes e o osso cuboide, existe uma linha articular que divide então esses 4 ossos dos 5 metatarsos. Então essa linha que divide os metatarsos dos cuneiformes e do cuboide, essa linha é chamada de linha tarso-metatarsiana. Então são 2 linhas importantes, porque para a parte posterior daquela linha transversa do tarso, eu tenho, como a gente falou aqui, o retropé. Entre essa linha transversa e a linha tarso-metatarsiana, eu tenho o que a gente vai chamar de médiopé.
E à frente dessa linha anterior, chamada de linha tarso-metatarsiana, tudo que tiver para frente dele, eu vou chamar então de antepé. Retropé, médiopé e antepé. Ok? Então são linhas importantes quando a gente falar das mecânicas do pé. Muitos dos movimentos vão acontecer por conta dessa separação articular dessas linhas. Então a gente vai começar a ver aqui os ligamentos do pé, desde os mais profundos até os mais superficiais, e a estabilidade que eles proporcionam, ok? Então o primeiro ligamento que a gente vai ver aqui é um ligamento bastante profundo, que é o ligamento calcâneo-cuboide. Ligamento bastante profundo aí na região plantar, e é um ligamento também chamado de ligamento plantar curto, ok? A gente vai ver na sequência aqui o ligamento plantar longo. Então, na sequência, a gente sai do ligamento calcâneo-cuboide e o próximo ligamento que a gente tem é este ligamento aqui, o ligamento plantar longo. É um ligamento que ele vai desde o calcâneo até os metatarsos laterais. Então, de segundo, terceiro, quarto e quinto, na região de base desses ossos, a gente vai encontrar então o ligamento plantar longo, ok? Ligamentos que, junto com a fáscia plantar, que a gente vai ver na sequência, dão essa estabilidade do arco longitudinal. Então, esses ligamentos são responsáveis por essa estabilidade. A partir do momento que eu tenho a carga que se desaba o arco, a estabilização passiva desse arco é dada também por esse ligamento, em conjunto com os outros dois que a gente está vendo. Ligamento curto, longo e a fáscia plantar. Então aqui a gente chega na fáscia plantar, um tecido conjuntivo bastante grosso e longo, que vai desde a tuberosidade do calcânio até a região de falanges e cabeça dos metas. Então é um tecido conjuntivo que dá grande estabilidade nesses arcos longitudinais, tanto o lateral quanto o medial. E é essa face aqui que a gente pode ter algum tipo de repercussão, de sobrecarga, processos inflamatórios nela, mas não só o processo inflamatório, né? Então, qualquer tipo de alteração, as fasciopatias, não necessariamente uma fasciite, qualquer alteração que a gente tenha nessa fáscia, estamos diante, então, de uma fasciopatia, que é exatamente nesse tecido conjuntivo aqui apresentado nessa imagem. Okay? Então a gente pode ver aqui que é um tecido bastante longo e que dá grande sustentação passiva aí desses ossos do pé. Então, saindo da região plantar dos pés, a gente chega na face lateral do calcâneo, ligamentos importantes que vão estabilizar então esse movimento de medialização do calcâneo, como a gente vai ver na aula da parte mais dinâmica, mecânica dessa aula aqui. Então, o primeiro ligamento que bem profundo que a gente tem, o ligamento que ele vai do calcâneo até o talos, então chamado de ligamento talo-calcâneo, ok? Lateral. Então, ligamento talo-calcâneo lateral, ligamento bastante profundo dessa região lateral do tornozelo. Esse próximo ligamento, ele faz parte de uma tríade ligamentar, que são os ligamentos colaterais laterais do tornozelo. O primeiro ligamento que a gente vê aqui é o ligamento calcâneo-fibular, okay? Então, o ligamento lateral também, que ele vai dar uma estabilidade, é um ligamento bastante importante que a gente vai ter na face lateral do nosso tornozelo. O outro ligamento que a gente vai ter, que faz parte dessa tríade ligamentar, é o ligamento talo-fibular anterior. Então, mais um ligamento lateral, também responsável por essa estabilização lateral do tornozelo. E na sequência, a gente tem também um outro ligamento, que ele é posterior, que a gente vai ver a imagem já dele. Então, na sequência, como a gente acabou de ver anteriormente, o ligamento anterior, a gente tem agora o ligamento talo-fibular posterior. Então, esses ligamentos conectam o osso talos à parte distal da fíbula. Então, 3 ligamentos aí compondo o ligamento colateral lateral, o ligamento talo-fibular posterior, talo-fibular anterior e calcâneo-fibular.
uma tríade ligamentar bastante importante. Ainda na região lateral do tornozelo, a gente vai ter alguns retináculos importantes. Pensando aqui na região de calcâneo e fíbula, a gente vai ter um retináculo chamado retináculo fibular superior, por onde vão passar aqui os tendões dos fibulares, tanto fibular curto quanto fibular longo. Já vou inserir aqui os músculos para a gente poder dar uma olhada neles. Então, nesta região, onde está passando dois tendões, então a gente tem aqui o retináculo fibular superior e passando aqui, então, os músculos fibulares, tanto curto quanto o longo. Então, além do retináculo fibular superior, tenho também o retináculo fibular inferior. Então, são os retináculos aí que vão dar passagem aos tendões dos músculos fibulares. E na sequência desse retináculo fibular inferior, a gente tem também o retináculo dos extensores. Então, um retináculo bastante grande que a gente vai ter, que vai dar passagem, então, aos tendões dos músculos extensores, ok? Então, nesse retináculo dos extensores, interessante aqui que estão passando alguns músculos. A gente vai ter de lateral para medial o fibular terceiro, então, o músculo mais lateral aqui que passa nesse retináculo. Tenho na sequência o extensor digital longo, ok? Então, o extensor digital longo, extensor longo dos dedos. Tenho também o extensor longo do hálux, que passa também por esse retináculo dos extensores, além do tibial anterior. Então, são músculos de lateral para medial, são os músculos que vão estar atravessando esse retináculo. E aproveitando aqui, a gente tem também um feixe superior do retináculo dos extensores. Então, a gente viu aí anteriormente o retináculo, a parte inferior dele, dos extensores, e também agora, nessa imagem, vendo a parte superior deste retináculo. Então, está aqui esse retináculo superior dos extensores. E ainda aqui na face lateral, existem mais dois ligamentos importantes, mas são estabilizadores da face distal dessa região entre tíbia e fíbula, então da tibiofibular distal, que é então o ligamento tibiofibular anterior. Então também temos o ligamento tibiofibular posterior. Então são esses os principais ligamentos que a gente vai ter na região lateral do nosso tornozelo, além dos retináculos que a gente acabou de ver. Então falamos dos ligamentos laterais que estabilizam então a inversão. Então são os ligamentos colaterais laterais, além dos seus retináculos aí da região lateral. E agora a gente chega na região medial do calcâneo e do tornozelo. Então a gente tem os ligamentos também, chama de ligamento colateral medial, que é o famoso ligamento deltoide, ok? Composto por alguns feixes ligamentares. Como a gente tem lateralmente 3 feixes, medialmente a gente tem 4 feixes que compõem então esse ligamento colateral medial. Anteriormente aqui, ligamentos bem profundos, a gente vai ter um ligamento anterior e também um ligamento posterior que conectam a tíbia ao osso talos. Então tem um ligamento aqui chamado ligamento tibiotalar. Nesse caso aqui dessa imagem, o ligamento tibiotalar anterior. Temos então a porção anterior, mas também a gente tem a porção posterior, que a gente vai ver na sequência aqui da imagem. Então, seguindo aqui, a gente viu o ligamento tibiotalar anterior, a gente tem também o feixe posterior, que é o ligamento tibiotalar posterior. Então, são dois ligamentos bastante profundos desse conjunto ligamentar aí chamado ligamento colateral medial. Ainda aqui nessa parte ligamentar, a gente vai ter um ligamento que conecta o osso navicular à tíbia, chamado então de ligamento tibio-navicular. Um feixe bastante longo que vai estabilizar também essa eversão do calcâneo. Okay? Então, ligamentos importantes aí da região medial do tornozelo. E finalizando esses ligamentos mediais, a gente tem um ligamento que conecta o calcâneo até a tíbia, chamado de ligamento calcâneo-tibial. Então, esses são os 4 feixes ligamentar
que compõem o ligamento colateral medial. E aqui uma estrutura de tecido conjuntivo bem importante na região medial do tornozelo, que é o retináculo dos flexores. Vão atravessar estruturas importantes aqui como nervos e artérias. Então, alterações dessa região, por exemplo, uma hiperpronação, pode ser um ponto de compressão bastante importante essa região do retináculo. Então, trabalhar mobilizações dessa região é algo importante para, nos casos, por exemplo, de hiperpronação, estabilizar essa hiperpronação, fazer um trabalho da musculatura para manter isso estável, mas é um ponto de compressão, pode se tornar um ponto de compressão bastante importante essa região do retináculo dos flexores. Então, por esse retináculo dos flexores, vão estar passando alguns músculos bem importantes, ok? Um deles, o tibial posterior, então o tibial posterior sendo um dos músculos que vai passar por baixo desse retináculo. Além dos flexores, eu tenho o flexor longo dos dedos e também tenho o flexor longo do hálux. Então são 3 músculos passando por esse retináculo, podendo ter algum tipo de repercussão se a gente tem um movimento aqui de hiperpronação. Interessante relembrar que estes músculos que passam pelo retináculo, o flexor longo do hálux nem tanto, mas o tibial posterior e o flexor longo dos dedos são músculos que têm no seu ponto gatilho dores referidas nessa região de fáscia plantar. Então são músculos que podem estar envolvidos nas dores da região de fáscia plantar. Então a desativação de pontos gatilhos nesses músculos é algo bem interessante. E não só trabalhar o ponto gatilho, mas também trabalhar a mobilização dessa região por onde passam esses tendões. E na sequência aí, retirando os músculos, a gente vê alguns nervos importantes que também passam por essa região. E o nervo plantar medial é um dos nervos importantes que atravessam por dentro desse túnel formado aí pelo retináculo dos flexores. Então também podendo ser um ponto de compressão desse nervo plantar medial ao retináculo dos flexores. E é interessante aqui a gente observar também a parte arterial. Então, existem artérias também importantes que vão estar passando pelo retináculo. Esse ramo que vem da artéria tibial posterior, que é a artéria plantar medial. Então, essa vascularização importante da região plantar vem por meio dessa artéria e aqui na região do retináculo pode ser, então, um ponto de compressão. Tanto uma compressão tendínea, quanto uma compressão nervosa, quanto uma compressão arterial. Então, um ponto bastante importante para a gente pensar em estar trabalhando aí no nosso paciente. Então, resumindo todos esses ligamentos, a gente vai ter ligamentos colaterais laterais e ligamentos colaterais mediais. Os ligamentos colaterais laterais, eles vão limitar esse movimento de inversão. Okay? Então, esse movimento de inversão vai ser limitado por esses ligamentos que estão lateralmente. E o movimento de eversão vai ser limitado por esses ligamentos que estão mediais, então o colateral medial. Como ligamentos colaterais laterais, então, a gente tem o calcâneo fibular, ok? Depois o talo fibular anterior e o talo fibular posterior. Esses são os 3 feixes dos ligamentos colaterais laterais. E medialmente, então, a gente vai ter o ligamento talo-navicular, um pouco mais anterior. Tenho o calcâneo tibial, ok? Calcâneo tibial. E depois mais 2, o talo tibial anterior e talo tibial posterior. Os 4 ligamentos que compõem, então, este feixe do ligamento colateral medial. Então, são esses os ligamentos que a gente viu nessa parte da aula de anatomia. Bom, então, como músculos, a gente vai de mais profundo para os mais superficiais, músculos importantes aí na estabilização destas estruturas, ok? Como falado no artigo do Footcore, que a gente vai ver nessa aula também, é importante que esses músculos estabilizem o nosso pé, tá? Então essa entrada podal. Então, como um músculo bastante profundo aqui na região plantar, a gente vai ter os interósseos plantares,
ok? Então, músculos bastante profundos que a gente vai ter na região plantar. A ação deles de flexão, então, da metatarsofalangiana, e sua inervação vem do nervo plantar lateral, como grande parte dos músculos plantares. Então, saindo dos interósseos, a gente vai ter dois feixes aqui que estão isolados, mas que são os abdutores do hálux. Okay? Então, são feixes bastante profundos que eu tenho um feixe transverso, como está aqui, vamos mostrar daqui a pouquinho o feixe oblíquo, mas também inervado pelo nervo plantar lateral, ok? E a ação dele, a adução, então, do hálux. Tá? Então, o adutor do hálux ele tem dois feixes, como a gente falou, o transverso e o oblíquo. Então, na sequência, a gente viu o feixe transverso do adutor do hálux e aqui o feixe oblíquo, então, do adutor do hálux. Também inervado aí pelo nervo plantar lateral. Temos ainda músculos profundos aí, o flexor do dedo mínimo, então flexor curto do dedo mínimo, na região lateral dos pés, de novo inervado pelo nervo plantar lateral. E temos também nessa região o flexor, nessa camada, então temos também nessa camada, medialmente, o flexor curto do hálux. A gente já vai ver na sequência. Então, aqui uma imagem do flexor curto do hálux. Uma inervação aqui do nervo plantar medial e também do nervo plantar lateral. Então, esse músculo aqui ele vai ter dois feixes nervosos aí, tanto do medial, nervo plantar medial, quanto do nervo plantar lateral. Temos aqui nessa camada de músculos os lumbricais, ok? Então, também, assim como os interósseos plantares, os lumbricais vão fazer essa flexão da metatarsofalangiana, músculos importantes aí para manutenção desse arco longitudinal medial. Então, a gente vai ter alguns estabilizadores passivos, que são os ligamentos, que a gente viu, e aqui os estabilizadores mais dinâmicos, essa musculatura. Então, são músculos importantes a se trabalhar quando a gente pensa na entrada podal. A gente tem nessa camada também ainda um músculo que é chamado de quadrado plantar, também um músculo intrínseco, é importante para a manutenção desse arco longitudinal, mais um músculo inervado pelo nervo plantar lateral. E uma camada bastante superficial aí, a gente vai ter o abdutor do hálux, então um músculo com um ventre bem largo e um músculo importante na manutenção desse arco longitudinal medial. Então, um grande músculo aí a ser trabalhado para manutenção. A inervação dele vem através do nervo plantar medial nesse caso. E a gente tem aqui, nessa camada bem superficial, um músculo que estabiliza aí o arco longitudinal lateral, que é o abdutor do dedo mínimo, okay? Um músculo também importante quando a gente pensa em trabalho de musculatura intrínseca dos pés. Esse músculo, na região lateral dos pés, é inervado pelo nervo plantar lateral. E um dos músculos dessa camada superficial também é o flexor curto dos dedos, um músculo bastante importante de ser trabalhado nessa musculatura intrínseca para manutenção desses arcos longitudinais. Okay? Um músculo inervado pelo nervo plantar medial e um músculo que deve ser trabalhado aí junto com todos os outros músculos intrínsecos para uma manutenção mais eficaz desse trabalho da entrada podal. Então, além desses músculos intrínsecos que estabilizam aí os arcos plantares, a gente vai ter alguns músculos extrínsecos ao pé que são importantes aqui. Nesse caso, a gente tem aqui um tendão longo, que é o tendão do flexor longo do hálux. Tá? Então, um músculo que ele passa pelo retináculo dos flexores e vai se inserir na falange distal do hálux. Então, um músculo flexor longo do hálux. Um outro músculo que passa pelo retináculo dos flexores é o flexor longo dos dedos. Então, um músculo extrínseco ao pé, mas que é bastante importante também
no trabalho de manutenção desses arcos e quando a gente pensa em trabalho, então, dessa entrada podal, também é um músculo importante a ser trabalhado. E outro músculo que atravessa o retináculo dos flexores, como a gente viu, é o tibial posterior, ok? Então, um músculo aí que vai fazer a flexão plantar, então um músculo importante aí na flexão plantar, e também pode estar participando aí da manutenção desses arcos plantares, então também um músculo a ser trabalhado nessa entrada podal. Músculo inervado pelo nervo tibial. E aqui um músculo que passa pelo retináculo lateral aqui, no retináculo fibular, como a gente viu na parte conjuntiva dos tecidos conjuntivos, mas eu tenho aqui então o fibular longo. É um músculo bastante interessante, né, porque ele vai passar lateralmente ao calcâneo e vai se inserir medialmente à base do primeiro meta. Então é um músculo que ele mantém esse arco longitudinal de maneira bastante importante. Então é um músculo a se pensar no trabalho dessa manutenção dos arcos longitudinais, ok? Um músculo lateral inervado pelo nervo fibular, tá? O fibular superficial no caso. E mais um músculo que a gente tem aqui passando pelo retináculo lateral, aqui o retináculo fibular, que é o fibular curto, ok? Diferente do fibular longo, ele não atravessa, ele vai se inserir medialmente, não. Ele é um músculo lateral que se insere lateralmente, ok? Então ele não vai ser tão potente na manutenção do arco longitudinal medial, como é o fibular longo, mas ele pode estar presente aqui sim, neste arco longitudinal lateral, mas a potência dele não é tão grande assim quanto do tibial, do fibular longo. É um músculo também inervado pelo fibular superficial. Então, como a gente acabou de ver todos os músculos aí, é importante a gente separar aqui nos músculos intrínsecos, que são os principais para a gente trabalhar quando a gente pensa nessa entrada podal. Então, aqui só uma imagem desses músculos que a gente foi vendo aí um a um. Aqui a gente tem nessa primeira camada, a camada mais superficial do pé, a gente tem 3 músculos, que é o flexor curto dos dedos e os 2 abdutores, o abdutor do hálux e o abdutor do quinto dedo, ok? Então, esses são os 3 músculos que compõem essa camada mais superficial. Rebatendo esses músculos, a gente tem a segunda camada, então a gente vai encontrar os lumbricais e também o quadrado plantar. A gente viu esses músculos isoladamente agora há pouco na aula. Além disso, a gente vai ter, então, rebatendo esses músculos, a terceira camada, com 3 músculos, mas na verdade um deles tem 2 ventres, então a gente pode considerar aqui quase 4 músculos mesmo, que é o adutor do hálux, okay, com as suas 2 fibras, a transversa e a oblíqua, e os 2 músculos flexores, flexor curto do hálux e também o flexor curto do dedo mínimo, ok? São os músculos dessa terceira camada. E, rebatendo esses músculos, a gente chega na camada mais profunda de todas elas, que são os interósseos, tanto os interósseos plantares quanto os interósseos dorsais. Então, são essas as 4 camadas de músculos intrínsecos dessa entrada podal dos nossos pés. Músculos importantes quando a gente pensar num tratamento dessa entrada e quando a gente pensa nesse foot core, esses músculos fazem parte dessa estabilização, desse núcleo dos pés. E como a gente terminou aqui essa parte de anatomia, vimos bastante músculos intrínsecos, extrínsecos, eu citei agora há pouco o artigo que falava do foot core. Então esse núcleo aí do pé do paciente é uma estabilidade vinda de várias estruturas, como mostra esse artigo aqui de 2015, já é um artigo bastante velho, mas que dá um conceito muito interessante sobre a estabilização e o quanto a gente tem que trabalhar todas essas estruturas. Se a gente passa não trabalhando por uma delas, provavelmente seja uma falha aí do nosso tratamento em relação a essa entrada podal. Então, olha que interessante esse artigo. Ele mostra que a gente tem alguns subsistemas. Um subsistema neural, ok? Um subsistema passivo e também um subsistema ativo. Então, como ele coloca aqui nesse artigo, olha lá, a parte neural. Então, tem os receptores músculo-tendinosos, ok? E também os receptores ligamentares. Tá? Então, além de que
eu tenho vários receptores plantares, tá? Cutâneos plantares, que é até uma das bases quando a gente pensa em elementos podais aí numa palmilha. Mas isso não vem ao caso aqui, mas é legal que esse artigo mostra esse subsistema neural. Além disso, ele coloca um subsistema passivo aqui. Então, os ossos, né, então, que compõem os arcos plantares, a fáscia plantar e os ligamentos. Então, isso aqui compondo um subsistema passivo de estabilização desse pé. E também tenho aqui, importantíssimo, e a gente falou bastante desses músculos, um subsistema ativo, que são os músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos dessa entrada podal, desse pé. Então, isso tudo, eu tenho um centro todos desses subsistemas, que é o foot core, ok? Fundamental que a gente trabalhe todos esses subsistemas para que a gente tenha um bom equilíbrio desse paciente. Então, às vezes, só fazer um trabalho acaba falhando nos outros e esse paciente começa a ser um paciente recidivante por conta de não ter sido trabalhado tudo que era necessário trabalhar nesse pé do paciente. Então, é um artigo muito legal que dá para a gente puxar bastante coisa para a nossa clínica. Vamos continuar aqui, agora a gente vai ver um pouquinho mais desse posicionamento do calcâneo. Então, agora que a gente viu toda essa parte de anatomia, a gente viu ligamentos, viu músculos, viu os ossos, articulações, é interessante a gente pensar agora no posicionamento desse calcâneo, para a gente entender um pouquinho mais durante a marcha tudo que pode estar acontecendo. Então, a gente vai fazer uma breve revisão aqui de posicionamento de retropé e mediopé, e na sequência a gente vai ver um pouquinho da análise mecânica da marcha. Então, olha só, numa vista posterior de um pé direito, é importante, então, a gente relembrar os movimentos que esse retropé vai estar fazendo, ok? Então, aqui, com essa representação dessa linha vermelha, o que está aqui representando aqui? Esse calcâneo se lateralizando. Então, quando eu tenho essa parte inferior do calcâneo se lateralizando, ok? Eu vou ter um movimento aqui, um posicionamento, que é chamado de valgo do retropé ou valgo de calcâneo, ok? Então, aqui, nessa linha vermelha, no pé direito, aqui vista posterior, eu tenho então aqui um valgo de calcâneo. O que pode acontecer é um espelhamento desse movimento, então, que é quando esse movimento do calcâneo, essa parte inferior dele se medializa, ok? Então esse calcâneo vai fazer este movimento aqui para dentro, a sua parte inferior, ok? Então a esse posicionamento de calcâneo a gente vai chamar então de varo de calcâneo. É comum a gente associar esse valgo de calcâneo a um pé plano e o varo de calcâneo a um pé cavo. Mas não dá para a gente afirmar que isso vai estar sempre acontecendo. Porque uma coisa é movimento do retropé, a outra coisa é movimento do mediopé. Eu posso ter um calcâneo varo com um mediopé desabado. Okay? Assim como eu posso ter um retropé valgo com um mediopé mais elevado. Então, é uma tendência natural que um valgo desabe o mediopé e o varo eleve o mediopé. Mas não podemos deixar isso como uma regra do corpo do paciente. Então, como a gente acabou de retomar aí alguns conceitos de posicionamento de valgo, varo, interessante a gente pensar que existem posicionamentos do retropé e do antepé. Isso pode dar alguma confusão na hora de avaliar, então a gente tem que estar muito atento a isso. Uma vista posterior desse pé, quando eu olho então esse calcâneo desabado então e a parte inferior dele indo lateralmente, com esse movimento de eversão ou a pronação, então a gente vai ter aqui o movimento, o posicionamento que é chamado de retropé valgo. Importante a gente observar isso no paciente, tanto quando ele está parado, mas também observar a mecânica dele durante a marcha, como está se comportando esse calcâneo. O espelhamento disso é um retropé varo, então que a parte inferior do calcâneo está indo medialmente, então uma inversão aqui, uma supinação desse calcâneo
Isso aqui é chamado então de retropé varo. Isso é o mais comum a gente avaliar, ok? Porém, é importante que a gente também avalie o antepé do nosso paciente. Então, um antepé, eu olho posteriormente e existe um alinhamento do calcâneo e eu corro anteriormente ao paciente e vejo, correto, uma forma de falar, né? Eu vou anteriormente ao meu paciente e observo como é que está esse antepé. Então, se eu tenho uma maior pressão na cabeça do primeiro meta ou se eu não tenho pressão na cabeça do primeiro meta. Quando eu observo, então, que esse antepé, eu tenho uma pressão maior na cabeça do primeiro meta, que o hálux está uma rotação, isso aqui a gente está diante de um antepé valgo, ok? E eu também posso ter um antepé varo, que é exatamente o oposto, né? Começo a perder a pressão na região medial do pé, na face anterior, e começo a ter mais pressão na face lateral do pé, quase como se perdesse o contato da cabeça do primeiro meta. Então é importante a gente observar isso, porque eu posso ter um paciente com um retropé valgo e um antepé varo, ok? Não é o mais comum de acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, da mesma forma que a gente não pode associar retropé, então um calcânio valgo com pé plano ou calcânio varo com pé cavo, então são coisas distintas. Uma coisa entre cavo e plano, isso se refere a médio-pé. Valgo e varo, eu estou falando ou de retropé ou de antepé, ok? Então são definições bastante importantes na nossa avaliação podal. Então, da mesma forma que eu não posso ficar misturando retropé com pé cavo e pé plano, eu também devo dissociar o retropé do antepé. Importantíssimo isso fazer parte da nossa avaliação para cada vez mais a gente ter uma avaliação precisa dessa entrada podal. Bom, para finalizar então essa aula, a gente falou desde o começo lá então da anatomia, os ossos do pé, ligamentos do pé, músculos, falamos do foot core, relembramos a avaliação de retropé, mediopé, antepé, então quais são as diferenças do posicionamento do retropé, do antepé, em relação, quais as relações desse retropé com o médio-pé, entre cavo e plano. E agora a gente chega então nesse final da aula aqui, uma breve recapitulação aí da marcha. Então é importante entender essa mecânica da marcha para estar utilizando desse conceito na avaliação do nosso paciente. Então, só relembrando brevemente aqui, rapidinho, a marcha ela se divide em duas partes. Né? Então, esse ciclo da marcha se divide em duas partes, uma fase de apoio e uma fase de balanço. Então, essa fase de apoio, desde o contato do calcâneo até a fase de impulso, tudo isso é considerado, então, fase de apoio. E a fase de balanço é exatamente o segundo após o impulso, quando o hálux solta o solo, até o segundo antes do contato do calcâneo ao solo. Então, essa fase é considerada a fase de balanço. Na nossa avaliação, é bastante importante que a gente foque nessa fase do apoio. Okay? Então, a gente vai entender melhor essa fase do apoio. Então, essa fase do apoio, a gente pode dividir, subdividir, então, essa fase em 4 etapas, ok? A primeira fase, quando esse calcânio toca o solo, então é chamado de apoio do calcânio. A partir do momento que eu começo a descarregar meu peso anteriormente, eu vou aplanando o meu pé, mas ainda meu centro de gravidade não está exatamente sobre o meu pé, que vai acontecer esse movimento na sequência. Então, a partir do momento que eu faço a acomodação intermediária, é o momento que o meu centro de gravidade está justamente em cima do meu apoio plantar. E a partir daí eu entro na fase de impulso, que é o movimento que deve sair lá no hálux. Okay? Então, essas seriam as 4 etapas para a gente estar verificando no nosso paciente como está se comportando o pé dele em cada uma das etapas, ok? Existe um equipamento chamado baropodômetro, que ele dá também uma avaliação dinâmica e ele dá um gráfico dessa marcha do paciente. E aqui, nesse slide, dá para a gente ver esse gráfico. Ele deve ser basicamente como uma letra M, ok? Quando se tem o apoio do calcâneo, eu tenho uma pressão, na acomodação, no aplanamento do pé, eu vou diminuindo um pouco essa pressão, a acomodação aumenta a pressão até chegar na fase de impulso, que é onde eu tenho a menor pressão possível por estar saindo esse contato do solo, ok?
Fase de balanço, é interessante a gente relembrar ela, mas não é o mais fundamental para a gente estar avaliando no nosso paciente, visto que não tem contato algum com o solo. Nessa fase de balanço, então, a gente tem 3 etapas. A partir do momento que a gente fez o impulso, então eu estou no momento de aceleração. Então é chamado de fase de aceleração. Existe um momento de oscilação intermediária entre a aceleração e o movimento de desaceleração. Então essa etapa é chamada de oscilação intermediária. E aí, para entrar com o calcânio no solo, eu preciso diminuir essa aceleração. Então é chamado de fase de desaceleração até que toque o solo. A partir do momento que toca o solo, eu já entro novamente na fase de apoio e com isso gerando o ciclo da marcha. Então aqui um gráfico, um desenho, na verdade, bem interessante da marcha do paciente, que é importante a gente observar. Quando esse paciente faz o apoio de calcânio, ele tem uma tendência a entrar na marcha como um varo, ok? Então ele entra com um varo de retropé, vai aplanando o pé, então essa descarga ela vai de lateral e começa a seguir uma linha mais medial, até que esse impulso aconteça lá no meu hálux, perdão. Então ela vai do calcânio lateral, passa para a face lateral do pé, descarregando medialmente até que eu saia na fase de impulso. Então esse desenho mostra bem legal esse movimento. E é isso que a gente tem que estar observando no nosso paciente. Se nessa fase de apoio, por exemplo, ele tem uma descarga muito rápida entre varo e valgo, ou ele já entra em valgo, isso aqui é uma hiperpronação muito importante, que é importante ver o quanto isso está repercutindo no paciente e muitas vezes é importante estar corrigindo isso. Tá? Então, é necessário a gente estar focando nessa avaliação e entender cada uma dessas etapas da marcha. Na sequência aqui tem umas imagens 3D da marcha, bem interessante para ver as descargas de peso durante um passo, ok? Então, na fase de apoio de calcanhar, a pressão toda lá no calcânio e nada na região anterior, nem de médio pé, nem de antepé. Então, isso deveria ser o que acontece realmente. Se nessa fase de apoio de calcânio, o paciente passa muito rápido por essa fase e já tem um apoio direto do pé, tem alguma coisa errada na mecânica dele de marcha. Então é importante a gente estar focando nisso. Na sequência, o aplanamento do pé, olha que interessante. Eu já tenho contato de praticamente toda a superfície plantar, porém, o meu centro de gravidade ainda está posterior ao meu pé. Então é natural que nessa fase exista mais pressão exatamente no calcânio. A partir do momento que eu começo a descarregar o meu peso para frente, eu entro na fase de acomodação intermediária. E com isso a descarga é mais uniforme, tanto na região de antepé quanto de retropé. Então é nessa fase que a gente tem um apoio mais uniforme no nosso pé. E na sequência, na fase de impulso, toda essa descarga indo lá para o hálux, por onde deve sair então a nossa marcha. Isso é um gráfico bem interessante para a gente estar avaliando o nosso paciente. E esse equipamento, o baropodômetro, ele dá esse tipo de avaliação que ajuda muito a gente a mensurar como está acontecendo cada etapa da marcha. A gente consegue visualizar isso no paciente, mas mensurar isso é bem difícil sem esse equipamento. Então, algo que facilita muito a nossa vida na avaliação desse paciente, ok? Bom, a aula ficou longa, teve bastante coisa interessante para se utilizar aí na prática clínica. Espero que você aproveite bastante essa aula e continue seguindo a gente aqui no canal, que toda semana vai ter uma aula bem intensa para você e tirar o máximo de proveito disso na clínica, no consultório, para que isso chegue em mais pacientes, que é o grande foco nosso, tentar expandir cada vez mais esse conceito. Valeu, até uma próxima, a gente se vê aqui no canal do YouTube.